Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, chegando aqui com mais um vídeo no canal novo. Vídeo esse que não está em português ainda, nós acabamos de traduzi-lo. Então, direto lá do canal do Brandon Biggs para você. Ele vai falar sobre algumas coisas referente, inclusive também a transferência de riquezas do ímpio para o justo. E ele fala e faz uma alusão aí do que aconteceu com o povo hebreu na saída do Egito, onde os egípcios tiveram que entregar ouro, prata, dinheiro, prosperidade para aquele povo judeu, para que os judeus saíssem da terra, e eles saíram de lá muito ricos, antes de alcançar a terra prometida. E ele faz essa alusão dizendo que nós vamos passar por esse processo antes do arrebatamento. Ele fala algumas coisas muito importantes, também dá direções, porque não é de qualquer jeito, né? Não é qualquer um, mas aqueles que estiverem alinhados com aquilo que ele vai falar. Então preste atenção bastante no que ele vai falar, porque é muito importante. Antes, deixa eu dar um recado. Sábado tem live com o professor Marcelo Torres, esse mesmo que fala sobre criptomoedas, que é exatamente o que o Brandon vai abordar também sobre essa transferência de riquezas e aquilo que ele tem falado sobre as criptomoedas que ele tem visto em seus sonhos e visões e que Deus tem mostrado para ele onde ele tem investido. E a gente está vendo muita coisa acontecendo, inclusive aí com a XRP, que é uma das, na verdade, é que eu estou ali investindo, né? E o Marcelo Torres fez aulas. Inclusive, eu vou deixar aí o link para você participar dessa live sábado. Ele passou algumas aulas aqui para gente, ele fez alguns vídeos já aqui no canal, e ele tem um curso muito bom que pega você na mão, faz você engatinhar, levantar, andar, correr, e aí você consegue fazer tudo direitinho. É aquele que manda mensagem de WhatsApp para você, que todo mundo fica, uau, mas como assim? Eu tenho contato direto com o meu professor? Tem. Ele manda mensagem, ele ajuda, ele grava aulas exclusivas, ele criou grupos exclusivos para o pessoal do canal aqui. Então, se você não quer perder essa aula de sábado gratuita aqui, já dá uma olhadinha aí no link. Eu vou deixar aqui na descrição para você participar com a gente. Na hora que a gente entrar ao vivo, você recebe a notificação. Combinado? Bora então para o vídeo do Brandon Biggs avisando, ou melhor, explicando aí tudo isso que eu falei para você. E olha, é muito importante você assistir do começo ao fim para entender, compreender e também ser abençoado. Se você quer ser abençoado por tudo isso, presta atenção e já compartilha para aquela pessoa que você ama tanto. Tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e na vida dela. Vamos embarcar nessa viagem espiritual para o nosso futuro e saber o que Deus tem reservado para a gente para daqui a algum tempo. E olha, tá chegando, já tá bem próximo. Bora pro vídeo. Bom dia, família, como vocês estão? Hoje, bem, eu tenho algumas coisas no meu coração, mas primeiro vamos dar a Deus um louvor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor, Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor, Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu te agradeço que tu dures para sempre, e tua misericórdia é nova toda manhã. Grande é a tua fidelidade para comigo, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo o que vais fazer hoje e eu te peço, Pai, para ungir esta transmissão, este vídeo hoje, neste vídeo do YouTube. E eu te agradeço, Pai, que falas através das minhas cordas vocais e pensas através da minha mente, nada de mim, e tudo de ti, no poderoso nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu tenho uma urgência no meu coração pelo que está vindo e para dizer ao povo que Jesus está vindo. Ok. Bem, isso é o que eu tenho para vocês hoje. Eu estava dirigindo na estrada e o Senhor apenas decidiu falar. Quero dizer, a unção profética apenas me atingiu com força e, como eu disse, eu não me considero um profeta, mas eu, quando oro, vejo visões e o Senhor me mostra coisas que estão por vir. Eu creio. E Ele me mostrou Israel e eu vi um grande evento prestes a acontecer em Israel. Eu vi, neste momento, pessoas nas ruas com os chales de oração como o que eu tenho. Eles têm essas coisas de oração e eu tinha. E eles tinham... caiu. Eles tinham a bandeira israelense e eles tinham-na sobre os ombros, meio que como fazem num evento desportivo. Mas eles tinham-na assim e
estava drapeada à volta deles e eles estavam celebrando nas ruas, dizendo: o libertador chegou, o libertador chegou. E eles estavam, as mulheres estavam dançando nas ruas e os homens estavam dançando e eles estavam celebrando algum tipo de vitória, eu não sei. O que era isso? Se era guerra ou o que quer que fosse, eu não sei. Tudo que eu sei é que estavam celebrando algo que tinha acontecido nas ruas em Israel e eu vi rabinos, eu vi judeus ortodoxos com os seus chapéus, com cabelos encaracolados como cachos, e eles tinham longas barbas e eles estavam chorando neste local, nesta experiência, e eles estavam balançando no muro das lamentações. Eu podia vê-los orando e eles estavam chorando no muro das lamentações, e eu podia vê-los por toda parte nas ruas e eles estavam... E eu vi eles realmente dizerem: nós estivemos em erro em alguns dos nossos ensinamentos. O Espírito Santo tinha se apoderado deles e eles estavam falando sobre, dizendo às pessoas, eu vi-os ensinando e dizendo às pessoas que eles tinham estado em erro sobre algumas coisas e eles estavam voltando e corrigindo coisas que eles tinham estado ensinando que estavam em erro. E eu vi uma glória, uma explosão sobre o povo judeu, um poderoso avivamento começou a irromper nas ruas em Jerusalém e em todas as outras áreas de Israel. Eles estavam irrompendo em era um avivamento de curas e demonstrações e manifestações da glória. E o Senhor disse que eu vou me tornar real para esta geração, como eu tinha sido no passado com os filhos de Israel. Quando eles foram libertos da mão do Egito, eu vou fazer outra onda da minha presença, da minha glória, sobre esta geração, e eles verão que eu sou real e que eu sou o seu Messias, que eu sou Deus para eles. E o Senhor me mostrou uma grande e poderosa onda de sua presença sobre todas as pessoas, mas eles foram libertos de algo e, como eu disse, eu não sei o que era isso, mas eles estavam dançando nas ruas e eu estava, como eu podia ver os rabinos e as lágrimas que estavam a escorrer. Havia um homem forte, e eu não sei quem era esse homem, mas ele tinha bochechas mais gordinhas, bochechas mais pesadas, e ele tinha uma barba mais longa, com uma barba salpicada de prata. Eu podia ver tipo cinzento na sua barba, e ele era um rabino, e ele tinha óculos, e ele estava balançando, e isso é, lembrem-se, eu vi esses cachos e eu podia apenas ver, mas eu podia ver as pessoas ensinando. Nós estávamos errando nos nossos caminhos, e eles sabiam que estavam corrigidos sobre algumas coisas, e eu só achei que era incrível, vocês sabem, nesta visitação, e o Senhor apenas me disse que ele ia se tornar real, e eu não quero continuar a repetir isso, mas eu estou apenas a voltar na minha mente lembrando tudo o que me foi mostrado. Então, o Senhor me mostrou isto, ele disse: Brandon, eu vou destapar os poços do avivamento na América. E ele me disse, os grandes avivamentos de cura que ocorreram nos anos 1930 e 40, vocês sabem, os avivamentos em tendas, quando A. Allen, Jack King Cole, William Branham, Kenneth Hagin, vocês sabem. John G. Lake, aquela era de ministros, ele me disse, Amy Simple McPherson, vocês sabem, e por aí vai. Ele disse que aqueles poços foram tapados. As pessoas perguntam para onde isso foi, eles foram tapados. Eu pesquisei o que a palavra tapado significa. O que significa tapar um poço e os poços que não são mais utilizados, mas podem ser necessários no futuro, podem ser selados com uma tampa que cobre o topo do tubo do revestimento do poço para impedir o acesso não autorizado e a contaminação do nós. Uma tampa é uma solução temporária de proteção de águas subterrâneas que permite que um poço seja usado em um momento posterior, né? Ele trouxe a escritura Gênesis 26:18 e ele estava falando sobre Isaac, trazendo à luz os velhos poços que Abraão tinha cavado, que os filisteus puseram a terra sobre eles e encheram-nos com os poços cheios de terra.
e tapou aqueles poços, vocês sabem, mas o Senhor estava mostrando-me que Ele vai cavar, Ele está destapando aqueles poços do avivamento, Ele está destapando aqueles poços, de todos aqueles poços profundos, e eu estava dirigindo por Tulsa e eu vi a glória, eu começo a chorar de novo, eu vi a glória sobre o Maybe Center e eu vi a glória do Senhor sobre a área de novo e aqueles velhos poços do avivamento de Oral Roberts e os grandes que andaram nesta terra antes e foram para casa para estar com o Senhor. Ele disse, eu vou fazer isso mais uma vez e eu estou trazendo à luz um grande avivamento de novo, filho. E aqueles velhos poços que foram tapados para proteção, porque a época tinha acabado para isso, ele disse, eu estou trazendo à luz aqueles grandes poços de novo e eu vou usar você e eu vou usar estas pessoas para grandes curas e demonstrações e manifestações da minha glória serão vistas de novo e eu estou para tocar esta geração mais uma vez. Eu disse-vos, ele disse, há mais um chamado, um último chamado. E eu perguntei-lhe porque as pessoas estavam discutindo comigo e dizendo, não há um grande avivamento que não está na Bíblia nos últimos dias. Bem, eu estava lá fora e eu disse, Senhor, o que dizes a isto? E ele disse, Brandon, quem está no controle do tempo? Ele disse, estava você lá quando eu atirei as estrelas no espaço? Estava você lá quando eu criei os céus e a terra? Estava você lá? E ele estava se referindo a Jó. Quando estava falando com Jó, ele disse, Brandon, o meu coração é a colheita. O meu coração é a colheita. Um último chamado, filho, eu estou chamando as ovelhas da parte de trás do redil. Um último chamado, eu estou chamando-as para voltarem para casa, dando-lhes uma oportunidade, e nisto eu vou destapar aqueles grandes poços de avivamento. E eu vi neste tempo uma visão de tendas cheias de pessoas de novo, eu vi tendas e igrejas improvisadas de novo. Ele mostrou-me fogo de avivamento do que a Azusa Street tinha. Eu estou tão faminto por isto. A igreja gloriosa em Collinsville, Oklahoma, ele vai usar Branson, Missouri, ele vai usar estes lugares que ele me disse. Ele disse, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão cheios da minha glória. Ele disse, eu quero que tu voltes e eu quero falar-te sobre Rachá para Rosh desta vez. Ele disse, este é o começo da glória, este é o começo do que tens esperado por tanto tempo, tu vais. E então, ele falou sobre uma grande colheita de almas vindo de Rachá para Rosh. Verás primeiro a lâmina, depois a espiga e depois o milho em relação a isto, para a maior colheita da glória que tens desejado por tanto tempo. Virá primeiro a lâmina, depois a espiga e depois o milho cheio. Verás. Ele disse isto e ele disse, este é um tempo de refrigério, um tempo de rendição, um tempo de descanso, um tempo de cura, um período para deixar ir completamente e preparar para o novo ciclo que vem pela frente. Isto é o que ele disse, por medo. Isto é o que ele falou sobre o Partido Democrata no mal, sobre os Estados Unidos da América. Haverá um evento que abalará os RCUA. Haverá um evento que abalará os RCUA. Por medo de controlar, eles perderão o controle. É o que o Senhor disse. Ele disse que as sementes, ele disse que o tempo da semente e a colheita terão chegado à sua plenitude. Vocês verão isto acontecer. O tempo da semente e a colheita virão à sua plenitude e o dia, nestes dias que vêm pela frente, verão isto
As sementes que eles semearam no passado virão para a colheita finalmente, enfim, E então ele começou a falar comigo sobre uma grande humilhação virá, uma revolta, haverá choro e haverá muita tristeza e as pessoas dirão, o que nós fizemos e vocês verão, haverá uma exposição das trevas, haverá uma exposição de grandes trevas no Partido Democrata e quando isto acontecer, a própria cobra que eles pensavam que controlavam se voltará contra eles e eu vi aquela grande Piton que eu vos falei no passado, agarrando, vindo para os seus rostos, atacando, estava atacando-os, e estava vindo, eu vi uma exposição, eu vi momentos embaraçosos, vindos de Kamala Harris, eu vi coisas que foram feitas no passado que ela pensava que tinha enterrado e já não eram um problema, ressurgindo de coisas que ela fez, vários incidentes de coisas que eram coisas sujas, que eram muito embaraçosas, ao ponto em que eu a ouvi dizer da sua boca, eu nunca deveria ter concorrido, eu nunca deveria ter metido os pés nisto, porque eram coisas muito humilhantes. Humilhantes estavam chegando, eu vi coisas muito humilhantes chegando, coisas que não queriam ser, e as pessoas divulgaram, e eu estou falando que há corrupção do lado republicano e do lado democrata. As pessoas pensam que, bem, os republicanos são pessoas santas. Há corrupção nos democratas e corrupção nos republicanos. E haverá uma exposição de coisas expondo, e eu vi pessoas. Eu vi mulheres, eu vi diferentes grupos étnicos que tinham palas nos seus olhos e quando essas coisas começarem a manifestar, as palas cairão dos seus olhos. E eu vi-os tornando-se iluminados. Era semelhante a quando vocês veem alguém que está enfeitiçado, que eles têm um feitiço sobre eles, e eles nem percebem, eles têm uma faixa demoníaca enrolada à volta da sua mente, que eles estão sendo debaixo de um feitiço, e eu vi uma quebra disto, e eles sendo libertos, como eu vi as suas mentes tornando-se iluminadas, e quando isto acontecer, haverá pessoas querendo, ter mães a linchar, montando. Estamos chateados com a forma como fomos enganados, porque as trevas que eles tentam enganar a todos virão à tona para o que está prestes a vir, e eles não serão capazes de se esconder das coisas que eles têm semeado. Houve uma exposição no reino financeiro e uma exposição no reino natural. Verão isto, vejam isto. Eu vi Jerome Palagan e eu vi-o a pegar como peças de Jenga. Eu vi uma torre de Jenga, uma grande torre de Jenga, e eu vi-o puxando do meio da Jenga torre. E ele estava assistindo enquanto ele puxava. Vocês sabem, enquanto vocês empurram a pequena peça, ele estava assistindo puxar uma pequena peça e você via se ela caía. E então, de repente, eu vi na visão indo direto para o meio da torre de Jenga e toda a torre estava totalmente construída aqui, mas no meio não havia fundação, era só num bloco e aquele bloco caiu e tudo desmoronou à sua frente. Ok, foi terrível e todos estavam entrando em pânico e eu vi Wall Street e eu vi todos os day traders entrando em pânico em Wall Street e eles estavam vendendo e as pessoas estavam... Era como se fosse caos em Wall Street, todos simplesmente enlouquecendo, né? Eu podia vê-los enlouquecendo e eu podia ver a tempestade sobre Nova York e o Senhor me mostrou grandes trevas, mas então ele disse-me, tudo mudará num período de 24 horas, será exatamente assim, semelhante a como o 11 de setembro aconteceu, será muito parecido com o que aconteceu com o 911. Eu vi uma mudança de coisas acontecendo num período de 24 horas e tudo o que era não seria mais, uma mudança que acontece tão rápido. Eu não sei quando isto acontece, mas eu sei que quando acontecer, vai mudar tudo dentro de um período de 24 horas. Eu vi a riqueza do pecador guardada para os justos. Eu vi uma grande colheita sobrenatural de finanças para a riqueza do pecador
guardada para os justos, que quando isto acontecer, será semelhante aos filhos de Israel, deixando Israel e recebendo a riqueza dos egípcios, que isto será um tipo e sombra do que Deus vai fazer nesta geração, antes que ele nos tire com o arrebatamento da igreja, que teremos a riqueza do pecador guardada para os justos, e o Senhor disse que será um tipo e sombra deste evento, que Deus disse, eu vou prover para os meus amados. E isso é o que eu estava falando antes, que eu vi as grandes igrejas que estão em compromisso. Eu estou dizendo-vos, se vocês estão fora e a escrever música de adoração para tentar obter um prêmio Dove ou tentar obter influência para finanças referentes à efusão da glória, tentando escrever algo dela, pregando o evangelho num canal do YouTube, sempre a pedir dinheiro porque vocês estão a tocar na unção de Deus. Vocês estão em apuros porque eu estou dizendo-vos que vocês vão acordar e o vosso canal irá embora tão rápido porque Deus disse, não toque nos meus ungidos. Vejam o que acontece a vocês. Eu não me importo se vocês estão a tentar vender um livro e vocês estão a tentar, mas se essa é a vossa missão, é escrever um livro para obter lucro do corpo de Cristo, vocês estão em apuros, ai de vocês, porque se vocês estão a escrever um livro para ajudar as pessoas, eu percebo, vocês estão a tentar ajudar o corpo de Cristo, mas e há custo com isto. Mas se vocês estão a escrever um livro ou a escrever uma música para adoração apenas para obter ganho material dela, ai de vocês, eu estou dizendo-vos que ele disse, Brandon, nunca vá para a plataforma e nunca peça 1 centavo do meu povo, nem uma vez. E se você fizer um vídeo tentando obter lucro, ele disse, Brandon, o canal não será mais. Ele disse, eu vou tirar a unção do seu canal e ele vai acabar. E vocês querem saber por que os vossos canais não estão a crescer? Vocês querem saber por que os vossos ministérios não estão a crescer? É tolice? É porque vocês estão a tentar obter lucro com o povo de Deus e Deus diz que está a chegar um fim para isso? Vocês não vão fazer isso. Se vocês alimentarem as ovelhas, Deus disse que ele vos alimentaria, mas se o vosso coração é apenas ganhar dinheiro com o povo de Deus e tentar ter um contrato de livro, ou um contrato Grammy, ou um contrato do Oscar, ou o que quer que vocês estejam a tentar fazer, e o vosso motivo é obter lucro com o seu povo, ai de vocês, aqueles dias e aquelas épocas acabaram, e eu estou dizendo-vos que Deus está a traçar uma linha na areia, e vocês verão os lobos entre as ovelhas, e vocês vão poder ver aqueles que são chamados a Deus, porque a luz vai ficar mais brilhante, e a luz vai ficar mais brilhante e mais brilhante, e as trevas vão ficar mais escuras, e vocês vão ver aqueles que são falsos e aqueles que estão certos, porque os certos justos vão se levantar com a glória do Senhor e as manifestações da sua presença, além de qualquer coisa que vocês já viram antes, e vocês vão olhar para aqueles que estiveram no Dayar e aqueles que estiveram nestes outros canais, e vocês vão perguntar, quem são eles? O que aconteceu com eles? E vocês vão dizer, o que aconteceu com o seu ministério? Porque tudo vai cair porque eles estão todos em busca de ganho material e da sua própria popularidade e da sua própria posição, tentando elevar-se a si mesmos porque queriam o elogio e a aprovação dos homens, mas Deus está a chamar as pessoas que são como Davi, que vão entrar e cortar a cabeça do gigante e não precisam de nenhum elogio, porque estamos sempre olhando para dar-lhe o elogio. Temos este tesouro num vaso terreno, que a excelência do poder será conhecida dele e não de nós. E se você tem a atitude de que tem que ser exaltado nestes últimos dias, você está perdendo, está a caminho de ficar para trás. E eu estou dizendo-vos, ai de vocês que têm esse
tipo de atitude, porque ele não terá a sua glória partilhada, senhoras e senhores, é sobre dar glória a Deus nestes últimos dias. Isto é o que ele me disse. Ele disse: Brandon, mantenha-se sempre pequeno aos seus próprios olhos, nunca procure o elogio dos homens, porque, tal como eles me elogiaram, entrando, dizendo glória a ele nas alturas, e eles estavam a fazer os ramos de palmeira e a fazer todas as coisas que estavam a fazer, eles viraram-se contra mim na semana seguinte e disseram: crucificá-lo, crucificá-lo. A opinião dos homens mudará como o tempo, senhoras e senhores, porque estamos todos estamos ferrados sem Jesus, estamos ferrados sem Jesus. Eu não estou aqui para o seu elogio, eu não estou aqui para a secção de comentários para me dar uma grande cabeça, eu estou aqui para dizer: bem feito, servo bom e fiel. Quando eu entrar e entrar na minha corrida, quando eu chegar ao outro lado, o meu trabalho é dizer-vos que Jesus Cristo está vindo e ele está vindo em breve. O meu trabalho é dizer-vos: é melhor se arrependerem, porque Jesus está vindo e haverá um último chamado. E Jesus vindo para a sua noiva. Estão vocês prontos hoje? O vosso coração está pronto diante dele? Vocês entendem que não é sobre contratos de gravação e prêmios Dove, que as canções ungidas do passado foram ungidas porque elas tinham um coração apenas para ele, elas não se importavam em se tornar um. O que é quando se tornar viral? Quem se importa em ser viral? O meu vídeo ficou viral, eu não me importo. Esconda-se num buraco, eu não me importo. Eles querem dizer que, bem, você teve 160 milhões de acessos e tudo isso. Quem se importa? A maioria deles estava a perseguir-vos de qualquer maneira, mas ele disse: quanto mais eles vos perseguem, mais eu aumentarei a unção na vossa vida, porque eles, se eles vos amassem, Brandon, então vocês não são meus, mas se eles vos odeiam, eles odiaram a mim, eles odiaram-me, filho, então eles vão odiar vocês. Quanto mais eu quero o seu elogio do que o de qualquer outra pessoa. Se eles odiaram a Jesus, eles vão odiar-vos, mas se eles vos amam, é melhor ter cuidado, porque eu quero ser como Jesus, eu quero ser como ele. O meu objetivo todos os dias é acordar e dizer: Jesus, eu quero ser mais como tu, eu quero ser mais como tu, menos e menos deste mundo, e mais como Jesus. Se vocês têm esse coração, estão no caminho certo, mas eles vão odiar-vos e eles vão perseguir-vos, tal como me perseguem, tal como eles tentam todos os dias perseguir-me. Eles me difamam, eles são pessoas más, mas eu digo: Deus, obrigado pela oportunidade de ser perseguido pelo seu nome. Obrigado pela oportunidade de ser perseguido pelo seu nome. Se isso é o mínimo que eu poderia passar por si, se isso é o mínimo que eu poderia passar por si, é para eles zombarem de mim. Foi tudo para a sua glória. Foi tudo para a sua glória, que quando eu chegar ao outro lado, seja bem feito, servo bom e fiel, entre no meu descanso. As pessoas não têm ideia da perseguição das noites que eu tive aqui, apenas sentado ali a chorar, dizendo: Deus, a pressão é tão intensa, mas ele vem e ama-me, e eu quero me sentar aos seus pés, e eu quero me deleitar na sua presença, e eu quero sentar-me ali e dizer: porque quando a sua glória, quando os seus louvores, quando os meus louvores sobem, as suas bênçãos descem. Eu sou surpreendido pelo seu amor por mim. Eu sou surpreendido pelas visitas que eu tive com ele, mesmo ultimamente, para vos avisar sobre o que está vindo. Uma grande abalo da América está vindo para despertar. E neste abalo, ele disse: nunca mais cite datas, e eu quero que vocês sejam muito, 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 muito lentos para falar e rápidos para orar. Passem mais tempo a orar e menos tempo a falar neste canal. Ele deve ser um lugar de um oásis para as pessoas serem revigoradas para o que está vindo. Eles têm que aprender como beber e me ouvir por si mesmos. Já não é sobre o profético referente a isto, sobre dizer: bem, eu tenho que vos dizer, eu quero que vocês aprendam como beber sozinhos, vocês precisam aprender como ouvir sozinhos, porque pode não haver um YouTube em breve, pode não haver
uma internet em breve. E nisso, o que é que vocês fariam se todas as vozes proféticas fossem silenciosas no YouTube? O que é que vocês fariam? Vocês estariam perdidos? Ou saberiam como cultivar isso por si mesmos e entrar naqueles rios e ouvi-lo por vocês? Porque nisso todas as vozes se calarão e tudo o que vocês têm é Ele e vocês. É aí que vocês precisam estar. Quem se importa? É sobre vocês. E eu disse-lhe, ele disse, Brandon, ele diz, você não precisa dizer mais nada sobre a quebra financeira. Quando, onde, como? Ele disse que a quebra está vindo para as pessoas e as coisas para as abalar, para as despertar, porque elas não estão me ouvindo em primeiro lugar. Não é para vocês as prepararem para que elas vão comprar os seus bens e todas as suas coisas. É para que elas me ouçam pelo que está vindo para si mesmas. Os seus ouvidos estão fechados para mim. Elas não souberam como entrar na minha palavra e fluir nos dons do Espírito, orando no Espírito, porque elas estão secas. Vocês estão a ajudá-las a ficar secas? Digam-lhes para atiçar a sua chama para que possam encontrá-la por si mesmas. Se vocês as ensinarem a pescar em vez de lhes darem peixe, elas passarão fome se vocês continuarem a dar-lhes o peixe, mas se eu vos ensinar a pescar, vocês aprenderão como alimentar toda a vossa família. O problema é que vocês não sabem como fazer isso sozinhos e vocês têm que aprender como ouvi-lo pelo que está vindo. Acertem-se diante do Pai, tomem comunhão diariamente. Não é difícil isso, vocês pegam o vosso sumo e o vosso pão e vocês vão perante Ele, exatamente como vocês fazem na igreja e dizem a mesma coisa. Pai, este é o vosso corpo, este é o vosso sangue. Vocês não têm que fazer tudo isso, Ele quer que seja exatamente como uma criança faria diante dele. Não temos que ser todos super religiosos. Deus não gosta, vocês sabem, Ele disse que odeia a autojustiça, e Ele odeia a religião da forma como todos os outros estes e aqueles, os fariseus. Temos que voltar a ser apenas como uma criança, ser simples. A nossa relação com o Senhor deve ser simples. Não deve ser tão complicada, não é álgebra, é subtração e adição. Matemática simples faz sentido? Matemática simples, não álgebra ou cálculo ou o que é fácil. A sua nós tornamos tão difícil, mas Deus disse, venham a mim como uma criança. Como é que uma criança vai? Eu quero me anichar no seu colo, papá. Como vai hoje? Eu quero me agarrar à sua veste, papá. Ei, posso comer um gelado? Posso comer um biscoito? Ei, papá, eu quero dizer-lhe que o amo. Quando vocês têm uma criança de 5 anos, eu quero dizer-lhe que o amo, papá. Eles estão apenas a implorar pelo seu tempo e atenção. Pode brincar de carros comigo? Pode brincar de cartas comigo? Pode. Pode brincar de bonecas comigo? Eles nunca estão a tentar tornar as coisas reais, as coisas complicadas. Uma criança simplesmente pode brincar de blocos comigo. Eu só quero um pouco de tempo. Eu só quero me sentar no seu colo e amar você. Eu amo-te, papá. Amo-te, mamã. Posso dormir perto de ti esta noite? Posso beber? Estou com sede? Eu estou com fome. Nós tornamos as coisas tão difíceis, mas se nós viermos até Ele como uma criança, ei, papá, eu só quero dizer-lhe que te amo, como está o seu dia? Está nas coisas simples, deitar a vossa cabeça sobre o seu peito para que vocês possam ouvi-lo respirar, isso é o que eu amo. Quando sobre o meu criança, colocá-los no peito e eles apenas escutam você respirar e eles ficam tão relaxados com essa respiração que eles adormecem nos seus braços porque você traz conforto para ele. Isto é o que ele quer fazer por você hoje. Ele quer trazer conforto para você. Há muitos de vocês que estão tão esgotados, tão magoados, tão secos, tão sedentos, que eles não conseguem. Você não consegue, você é tipo, como é que eu posso aguentar mais um dia? Porque vocês estão tão exaustos com o mundo.
Ele diz: o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Ele quer trazer-vos descanso. Ele não está a tentar tornar as coisas tão complicadas. Ele só quer ser aquele papá que sempre esteve lá, mas vocês são o filho pródigo. Muitos de vocês, e vocês estão a sair e a pensar que vocês não podem correr para casa, mas ele matou o novilho cevado e ele tem os braços abertos à vossa espera. Ele nunca virou as costas para vocês uma vez, vocês viraram as costas para ele. Vocês tornaram isso difícil? Ele não, ele ainda é aquele pai amoroso, com os seus braços abertos à vossa espera, sentado ali a dizer: será que eles vão voltar para casa em breve? Um último chamado. A arca está a preparar-se para fechar, pois, como nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem voltar. Um último chamado. Vão vocês entrar no navio? Um último chamado. Vão vocês entrar no barco hoje? Ele está chamando-vos. Vão vocês voltar para casa? Os seus braços estão abertos à vossa espera hoje. Ele não é mau. Ele não está zangado com vocês. Ele quer abraçá-los e dizer-vos que vos ama e sussurrar ao vosso ouvido: eu amo-vos, eu sinto a vossa falta. Eu espero que este vídeo vos tenha abençoado hoje. Ele disse: filho, no que está prestes a acontecer, o meu coração é a colheita. O meu coração é a colheita. O meu coração são as pessoas. E se vocês não pensam que Deus quer um último chamado e que não há avivamento ou não há impulso, então vocês não o conhecem, porque o seu coração são as almas, o seu coração são as pessoas. E se vocês não pensam que, bem, não há um grande desvio, eu nunca disse que não haveria, mas o seu coração ainda são aqueles na parte de trás do redil. Ele controla o tempo, ele controla-o, e se ele vê que vocês estão tão perto, mesmo vendo este vídeo agora mesmo, para dar tudo e para se venderem por Jesus, é por isso que ele não voltou hoje, é por isso que ele pode não voltar amanhã, porque eu estou dizendo-vos que há pessoas que estão orando por vocês, as vossas avós, quem quer que seja, a vossa mãe, o vosso pai. Vocês podem estar assistindo e dizer: cara, eu sou pródigo, eu sou um adolescente, eu fui infiel e eu não tenho ido à igreja e para sempre. Mas você acabou de clicar neste vídeo e vocês estão a assistir neste momento. Alguém está orando por você. Há uma música que diz: alguém está orando, eu não consigo sentir isso, alguém está orando por mim. Há pequenas mãos que estão me guiando, elas estão me protegendo quando eu não consigo ver. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Alguém está orando por mim, alguém está orando por você, alguém está orando por você. Eu creio com todo o meu coração, e eu creio que hoje é o seu dia de salvação. Não continuem a esperar por amanhã. Eu vou dar amanhã, vocês podem não ter amanhã, vocês podem morrer no sono esta noite. E o Senhor me disse, eu estava sentado lá fora, ele disse: você tem uma compreensão da eternidade, Brandon? Eu disse: eu acho que tenho. Ele disse: eu quero que vocês contem todas aquelas estrelas no céu. Isso representaria um ano e vocês nunca contarão todas elas, pois a eternidade é mais longa do que mesmo todas as estrelas nestes céus. Se vocês fossem contar todos os grãos de areia na praia, a eternidade é mais do que quaisquer esses grãos de areia. A eternidade é para sempre. Vocês podem estar no inferno do diabo para sempre e eternamente, ou podem ter a eternidade com Jesus Cristo. É a vossa escolha. Mas hoje é o vosso dia para fazer uma escolha. Vocês podem passar a eternidade no inferno ou podem passar a eternidade no céu, mas é a vossa escolha. Ele não vos enviou para lá, vocês escolheram-no. Mas eu digo hoje, se vocês morressem no vosso sono esta noite, onde passariam a eternidade para sempre e sempre, senhoras e senhores? Não temos compreensão disso, porque não sabemos sequer contar todas as estrelas apenas na nossa galáxia, na Via Láctea. Há bilhões de delas, se não trilhões. Eu estou a tentar dizer-vos e tentar dar-vos um vislumbre
de apenas um pouco de algo aqui, que Jesus Cristo morreu por vocês naquela cruz, para que vocês não tenham que passar a eternidade no inferno. O inferno foi feito para Satanás e os demônios não foi feito para vocês, então aceitariam Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador. É muito fácil de fazer, digam esta oração simples comigo, inclinem as vossas cabeças e simplesmente queiram-na com todo o vosso coração, não tem que ser religioso, pode ser simplesmente algo simples, digam-na comigo agora mesmo. Jesus, eu sou um pecador, eu peço-te que entres no meu coração, eu creio que tu és o Filho de Deus. Escreve o meu nome no livro do Cordeiro da Vida. Eu tenho sido um pecador, eu errei, eu fiz muitas coisas mais, mas Pai, você disse que se eu confessar os meus pecados, você é fiel e justo para me perdoar os meus pecados e me limpar de toda a injustiça. Então, eu confesso o que eu fiz. Eu fiz isto, isto, isto. Vocês apenas nomeiem isso. Eu fiz tudo. Eu não alcancei a glória. Mas, Jesus, você pagou o preço por mim e eu aceito-te como meu Senhor e Salvador. É isso mesmo. Eu aceito-te e eu sei o que tu fizeste. Tu morreste por mim e tu ressuscitaste no terceiro dia. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que você me salvou pela graça hoje. Simples, escreve o meu nome, escreve-o. Ele está a escrevê-lo agora mesmo, ele está a escrever João. Seja quem for, ele está a escrevê-lo naquele livro, os anjos lá em cima, e eles estão a regozijar. Simplesmente perdoai-me agora mesmo. Eu apenas peço-vos para me perdoarem, eu estou voltando para casa, é isso. Agora entrem numa igreja crente na Bíblia que acredite no batismo do Espírito Santo, leia a Bíblia, ensine-vos como ficar de pé e viver pela fé e ir e ser voluntário e ser parte dessa igreja. Vão no domingo, vão na quarta-feira, vão ao estudo bíblico, façam o que tiverem que fazer, liguem-se e encham a vossa lâmpada de óleo. Eu creio com todo o meu coração que hoje vocês foram salvos, e se vocês foram salvos hoje, vendo esta transmissão e deixem-nos saber na secção de comentários. Queremos regozijar-nos convosco, estamos animados que vocês voltaram para casa, estamos animados que vocês já não vão para o inferno e que vocês estão vindo para o céu comigo, talvez sejamos vizinhos no céu, quem sabe? Eu creio nisso. A Bíblia diz que ele está nos fazendo uma mansão e ele tem um lugar que é uma bela casa, um belo lugar lá em cima para nós. Cada um de nós tem os seus filhos vão ter um lugar lá em cima para ele, com ele. Eu só quero encorajá-vos hoje a serem abençoados. Eu espero que isto vos tenha abençoado bem. Eu espero que vocês se inscrevam. Se não se inscreveram, isso nos abençoa a divulgar o Evangelho. Curtam o vídeo, por favor, e cliquem no sino de notificações. Isso nos abençoa muito. Eu estou dizendo-vos que isso faz o Evangelho espalhar-se por todo o mundo. É assim que o YouTube funciona. Ajuda com o algoritmo. É apenas sobre isso. É assim que eles projetaram, é assim que eles configuraram. Então, nós fazemos o que o seu pequeno sistema funciona e funciona muito bem. Nós só queremos dizer obrigado por se juntarem a nós hoje. Eu tenho que orar por todos vocês muito rápido. Pai, eu agradeço a cada pessoa que está representada aqui hoje para cura e homens, demonstrações e manifestação da vossa glória, ó Pai. Este é o dia e a hora do último dos últimos e eu agradeço, Pai, por tudo o que fizeste e por tudo o que continuas a fazer para curar cada um de nós, que não tornaste difícil para a cura, não tornaste difícil para a salvação, que Jesus Cristo pagou o preço para que cada um de nós ande em vitória e nós agradecemos-vos por isso. Bem, amém e amém. Bem, se vocês pudessem colocar um sorriso no vosso rosto e uma música no vosso coração, Jesus vos ama muito e nós amamos vocês e nós veremos vocês na próxima vez. Deus vos abençoe a todos e tenham um dia maravilhoso. Tchau, tchau.
E aí, amado, o que você achou desse conteúdo, hein? Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários aqui abaixo. Deixa o like, compartilha, comenta. O seu gostei é importante para a gente alcançar ainda mais pessoas. Manda para aquela pessoa que você ama. Não se esquece da live sabadão. Hoje é dia 30, então hoje quinta-feira, sábado já é dia 1º. É isso mesmo, gente, é dia 1º, né? Sábado, deixa eu ver aqui, ó. Isso, não estou falando bobagem. Dia 1º, então, estaremos na live. O link tá aí para você não perder a live. Você recebe aí a notificação, clica no link, coloca lá receber notificação e você será notificado. Forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.